Olá meninas, tudo bem? O meu nome é Dr. Pedro Caron e esse é o meu canal sobre saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre aquela doença que incomoda muitas mulheres. Então, venha e aprenda tudo o que você pode saber sobre enxaqueca. Então, primeira coisa, a migrânia. Como assim, Dr. Pedro? A gente não ia falar de enxaqueca? Sim, meninas. Migrânia ou enxaqueca são sinônimos, ou seja, a migrânia se refere à mesma doença que a enxaqueca. É a causa mais comum de dor de cabeça moderada a grave nas pessoas no mundo, sendo mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Nas mulheres acomete 18% e homens cerca de 5 a 6%. Vale lembrar também que pacientes de origem asiática têm uma menor prevalência da doença. A migrânia ou enxaqueca é uma doença que surge durante a puberdade, geralmente após a primeira menstruação, em meninas com 13 a 14 anos, e vai persistir durante todo o período reprodutivo da mulher, até a sua menopausa, mais ou menos perto dos 50 a 55 anos. Estudos mostram também que existe um componente familiar ligado à parte genética em pessoas que têm episódios de enxaqueca. E como a enxaqueca ocorre na mulher, doutor? Então, meninas, até o final do século XX, estudos mostravam que a enxaqueca tinha uma origem única e exclusiva vascular, ou seja, ela estava ligada à vasodilatação. Quando o vaso da mulher dilatava, na região da cabeça ou cefálica, ela iria começar a sentir dor e com isso desencadeando a enxaqueca. Contudo, ao longo do tempo, esse tipo de teoria foi contestada facilmente, já que muitos sintomas que as mulheres têm que precedem a enxaqueca não estão associados com vasodilatação, como estresse, fome, náusea, vômito. São alguns sintomas que podem preceder uma crise de enxaqueca numa mulher e não necessariamente estão ligados à vasodilatação. Mas recentemente foi estudado que um componente intimamente relacionado ao desencadeamento, ou seja, ao início de uma enxaqueca, são alterações neurológicas. Existe algum evento que eu vou falar um pouco mais para frente que pode desencadear no sistema nervoso o aumento da liberação de neuropeptídeos. Esses tipos de partículas são ativas e podem, com a sua liberação em excesso, aumentar a vasodilatação, ou seja, aumentar o tamanho dos vasos na região cerebral ou da cabeça e aumentar a excitação, ou seja, os estímulos do próprio cérebro com relação a quadros álgicos, quer dizer, quadros dolorosos. Então, esses produtos que o nosso sistema nervoso central libera aumenta a inflamação dos vasos, proporcionando sua dilatação e, consequentemente, ocasionando uma enxaqueca ou migrânia na mulher. Nossa, Dr. Pedro, achei meio complicada a explicação. Tem outro jeito para resumir? Tem sim, meninas. Basicamente é o seguinte: antigamente todo mundo achava que quando os vasos da cabeça da mulher dilatavam, ela teria o que nós chamamos hoje de enxaqueca. Mas estudos recentes provam que algum estímulo que a mulher faça aumenta a liberação pelo nosso sistema nervoso de alguns tipos de produtos que aumentam a inflamação local e também aumentam da dilatação dos vasos, ocasionando assim a enxaqueca. Melhor? Agora eu vou falar alguns fatores que podem desencadear a enxaqueca na mulher. Períodos de estresse, discussão em que você tem algum tipo de atrito pode aumentar a sua chance de ter enxaqueca. Omissões de refeição, ou seja, quando a mulher fica com um jejum prolongado. Alterações climáticas, ingestão de álcool, principalmente vinho, privação de sono. Isso de uma maneira geral, quando você fica sem dormir, existe aquela dor de cabeça que lhe incomoda, isso pode agravar e eventualmente se transformar numa enxaqueca na mulher. Alguns alimentos também podem piorar a enxaqueca. Menstruação, essa que é aquela enxaqueca menstrual, muito comum, vou comentar um pouco mais para frente com vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, meninas. Desses dois hormônios, a progesterona e o estrogênio, qual você acha que pode piorar a enxaqueca ou migrânia numa paciente? Isso mesmo, meninas. Quem respondeu estrogênio acertou. É muito importante ressaltar que a flutuação do estrogênio durante o período de vida da mulher pode deflagrar, ou seja, pode desencadear um episódio de enxaqueca. Em muitas pacientes, a enxaqueca ela pode aparecer, já notaram, meninas, logo depois que você teve a sua primeira menstruação. Por quê?
Esse tipo de problema nós chamamos de migrânia menstrual. Quando você menstrua, há uma queda importante do seu estrogênio no seu organismo. O estrogênio, estudos comprovaram que quando há uma queda abrupta dele no organismo da mulher, pode acontecer de desencadear um episódio de enxaqueca. Por isso que muitas mulheres que têm enxaqueca, quando engravidam, geralmente a enxaqueca passa, porque os níveis de estrogênio e progesterona estão muito altos e com isso supre e evita que haja um desencadeamento de um episódio. Só que a partir do momento que elas têm o filho, elas voltam no consultório. Nossa, doutor Pedro, eu estava tão bem, de repente eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Então, isso acontece pela queda dos níveis de estrogênio. Com isso, pode desencadear novamente um episódio de enxaqueca, ainda mais se essa paciente já tinha história de enxaqueca crônica prévia. Vale ressaltar também que as mulheres que estão entrando na menopausa, devido à queda hormonal geral e de estrogênio, também podem sentir no início sintomas e uma possível enxaqueca. Sobre os anticoncepcionais relacionados à enxaqueca, deve-se comentar que quando se toma um anticoncepcional, tem que avaliar a carga de estrogênio que ele apresenta em cada pílula, sendo que anticoncepcionais, devido à regulação do ciclo hormonal da mulher, podem eventualmente desencadear um episódio de enxaqueca ou ser precursores para um episódio de enxaqueca. Dr. Pedro, isso é perigoso? Pois então, meninas, isso pode ficar muito perigoso quando a paciente tem uma enxaqueca com aura. Nossa, Dr. Pedro, mas às vezes, a maioria das vezes que eu vou ter enxaqueca, eu sei quando eu vou ter. Parece que eu sinto alguma coisa em mim e logo depois, uns minutos depois, a enxaqueca acontece. Por quê? Nós chamamos isso, meninas, de pródromo, ou seja, são sintomas que anunciam que você terá uma crise. Isso não é algo que você vem da sua cabeça ou que você sente ou coincidência. Realmente acontecem sintomas que podem preceder a crise de enxaqueca, sim. Então você está certa. Alguns pródromos que nós normalmente comentamos e vemos no consultório são alteração do humor, náusea, vômito, perda de apetite ou até mesmo uma combinação desses sintomas. Agora vamos à parte importante. A aura. O que ela é? É um tipo de sintoma que pode acontecer em cerca de 1/4 das pacientes que têm enxaqueca, ou seja, 25%. Então a aura são sintomas neurológicos transitórios que podem afetar os sentidos, no caso, visão, audição, coordenação, equilíbrio, fala, são alguns dos sentidos que podem estar alterados quando a paciente tem um episódio de aura. A aura, então, pode ser como um pródromo, ou seja, começa antes do início da sua enxaqueca, tem normalmente uma duração de alguns minutos até 1 hora e pode persistir mesmo depois que a sua enxaqueca comece. Alguns sintomas de aura são moscas volantes, ou seja, vê aqueles escotomas na visão, logo depois tem enxaqueca. Aquela dor muito importante no estômago que dá uma sensação estranha e diferente, pode ser um tipo de aura. Dormência na região de boca, fala, você sente que tua língua está um pouco mais pesada, dormente não consegue expressar direito as palavras. E disfunção até do tronco cefálico, ataxia, dificuldade para andar, isso um pouco mais raro, mas também pode acontecer, meninas. É por esse motivo que o Dr. Pedro sempre fala para vocês nos vídeos de anticoncepcionais com estrogênio e com hormônios, principalmente estrogênio, mas progesterona também tem que ser avaliado, que se a paciente tem um tipo de enxaqueca ou migrânia, mesma coisa, né? Que vem precedida de uma aura, ou seja, desses sintomas que eu acabei de falar, é contraindicação para o uso de anticoncepcionais com hormônio, pois estudos recentes mostram que as pacientes que têm aura precedida de enxaqueca, que tem uma enxaqueca precedida de aura, ou seja, a aura vem antes da enxaqueca, aumenta o risco de AVC nessas mulheres se estiverem usando anticoncepcional com hormônio. Neste caso, o ideal é procurar um tipo de anticoncepcional não hormonal que seja tão efetivo quanto. E se usar algum hormonal com acompanhamento próximo do seu ginecologista, com certeza não usar com estrogênio. Agora nós vamos falar do diagnóstico da enxaqueca. É importante lembrar, meninas, que antes de você firmar um diagnóstico de enxaqueca numa paciente, ou você achar que tem, você tem que excluir outras causas, porque ela é um diagnóstico de exclusão. Então, se você tem 20, 22 anos e teve uma dor de cabeça que você nunca sentiu na vida, ou algum tipo de dor que você toma remédio e não melhora, ou
que atrapalha o seu dia a dia de uma maneira muito fora do comum, antes você tem que investigar essa dor, depois de excluído outras causas e a dor persistir, nesse caso você pode avaliar a possibilidade de você ter enxaqueca. Depois de excluir outras causas que não há enxaqueca, como que você faz o diagnóstico de enxaqueca? Você tem que ter pelo menos algumas crises no mês, que dura de 4 até 72 horas. Normalmente, a dor que você tem na cabeça, ela pode começar difusa, mas ela fica unilateral, ou seja, ou de um lado ou de outro, do tipo pulsátil, ou seja, você sente pulsar a sua cabeça, o lado que dói. E a dor é de moderada a forte intensidade. Normalmente, pode estar associado a dois critérios, que é fono e fotofobia, ou seja, o barulho atrapalha muito e a luz, nossa senhora, é a pior coisa que tem. Agora vamos falar um pouco dos tratamentos que você pode utilizar para melhorar as enxaquecas. Um dos principais pontos é você cortar os alimentos que possivelmente podem desencadear uma crise de migrânia em você. Alimentos como café, energético, refrigerante, bebidas alcoólicas, chocolate, achocolatado, queijos, carne processada, defumados, de uma maneira geral, podem ajudar a desencadear um episódio de migrânia e enxaqueca. Devido ao estresse estar muito ligado hoje na nossa sociedade à enxaqueca, é importante que você tenha medidas comportamentais como higiene do sono e práticas saudáveis de saúde. No caso, o yoga é uma prática muito saudável que ajuda bastante pacientes que têm enxaqueca, pois o controle da respiração e biofeedback ajuda bastante a evitar episódios e desencadear a migrânia nas pacientes. Além disso, psicoterapia e psicologia ajuda bastante a evitar estresse e ansiedade em pacientes que têm episódios de enxaqueca. Mas, Dr. Pedro, por que o yoga ajuda na enxaqueca? Ele aumenta o tônus vagal com a sua respiração e posição estática, e com isso diminui o estímulo do sistema nervoso simpático, estimulando assim o equilíbrio e a autorregulação cardíaca. Para os pacientes com enxaqueca leve, nós podemos lançar mão de remédios como anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, e analgésicos, no caso de dipirona e paracetamol. Em pacientes com uma crise de enxaqueca grave, que dá indisponibilidade, ela tem que ficar deitadinha, luz apagada, sem barulho e com bastante dor, chegando a dar vômito, é importante usar outros tipos de medicamento que tentam cortar ou abreviar a crise na paciente. Você tem que usar os triptanos, que é o Sumax, por exemplo, sumatriptana. Os derivados de ergotamina também são excelentes para esse tipo de combate à crise de enxaqueca. E associar antieméticos como Plasil, que é o metoclopramida, Vonal, ondansetrona, para evitar que a paciente tenha náuseas e vômitos. E, em último caso, quando a dor é muito refratária e não responde a esses medicamentos, dá para lançar mão de opioides, como codeína, tramal e até mesmo morfina. Mas esse tipo de medicamento não é comum e não é considerado o melhor para tratamento de crise de enxaqueca. Nossa, Dr. Pedro, mas eu tenho várias crises, mais de 4, 5 no mês e nada me ajuda. Eu trato, volta, trato, volta. O que eu posso fazer? Nesse caso, meninas, quando a paciente tem um tipo de enxaqueca crônica que nós falamos, ou seja, por mais que ela trate, ela sempre fica voltando, é importante ela ter um acompanhamento no neurologista e usar algumas medicações de uso contínuo diário para evitar que ela tenha esses episódios de enxaqueca que nós chamamos de crônica. Alguns medicamentos podem ajudar muito uma paciente com enxaqueca crônica. São beta-bloqueadores, como o propanolol, amitriptilina em dose baixa, próximo a dormir. Outro com efeito off-label, mas que é muito bom para enxaqueca, é o topiramato. Só lembrar que o uso do topiramato pode aumentar o peso em algumas pacientes. E agora vamos falar um pouco de prevenção dos episódios de enxaqueca. Nas pacientes que têm enxaqueca crônica, eu já falei alguns medicamentos que podem ser usados para evitar um novo episódio. Nas pacientes com casos mais agudos e mais esporádicos, é sempre importante prestar atenção na alimentação. Se possível, práticas de atividades saudáveis como yoga, psicoterapia e evitar o estresse do dia a dia que entre em você e desencadeia um episódio
e evitar o uso excessivo de analgésicos. Olha, meninas, eu acho que de enxaqueca, migrânia, a gente conversou tudo. Eu espero que vocês estejam um pouco mais orientadas e entendam um pouco melhor o que é a enxaqueca e como que ela se desenvolve no seu organismo. Fiquem ligadas aqui no canal. Em breve, mais especificamente em abril, nós teremos algumas novidades por aqui. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Se ela for muito urgente, me segue lá no Instagram, talvez eu consiga responder ela um pouco mais rápido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like no canal e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. É importante para mim. Toda semana eu vou estar trazendo conteúdo novo sobre saúde da mulher para nós discutirmos. Abraço a todas! Tchau, tchau!